Aula passada, nós vimos integrais por substituição. São esses casos aqui, eu quero resolver essa integral e, naturalmente, não tem numa tabela, né, essa integral aqui. Então, você substituía alguma coisa que tornasse essa integral mais fácil. No caso, nós substituímos nx por u, e aí nós ficávamos com a seguinte integral de u sobre raiz de 1 menos u ao quadrado, porque aqui é na 2x, né? Vezes dx. Só que eu não posso ter dx aqui eu tenho que ter du. Bom, assim como você chamou u de e na x, como consequência, você vai ter a derivada de u, com relação a x, claro. Bom, e na x é e na x. E você vai descobrir que dx é igual a du dividido por e na x. Só passa esse para lá e esse para cá. E aqui você coloca du dividido por e na x. Por sorte, né? Nós escolhemos u igual a e na x. Daí nós podemos cortar esse com esse. Afinal de contas, eles são a mesma coisa. E você ficou com uma integral de du dividido por 1 menos u ao quadrado. Essa sim é tabelada, né? E lá, se você correr lá na tabela, você vai descobrir que o valor dessa integral é o seno inverso de u mais c. Basta você colocar no lugar de u e na x agora que teu problema está resolvido. Isso é uma forma de se resolver uma integral indefinida. O que é uma integral indefinida? É uma integral que não tem limites, nem inferior, nem superior. O que são limites, nós vamos ver agora, né? Integral indefinida é simplesmente uma antiderivada. É o valor que derivado dá aquilo que está dentro da integral. Agora, a integral definida, se eu tenho uma função aqui, essa azul f de x, ela tem um começo e tem um fim. Essa função tem um começo e tem um fim. Então, eu vou escrever, se eu quero a integral dessa função, vou fazer a integral dessa função desde o começo até o fim. Então, ela tem começo e fim. É isso. O que quer dizer integral de f de x de x? Bom, f de x é cada um desses pontos. Tem infinitos pontos, não só os que eu estou desenhando aí, né? Tem infinitos pontos. O que é dx? É um ΔX bem pequenininho, né? Então, se eu faço f de x vezes ΔX, na verdade, aqui eu tenho um diferencial de área, né? Porque eu faço uma altura vezes uma largura, eu tenho uma área. Isso aqui, na verdade, é igual a integral de A até B do diferencial de área, né? Diferencial corta com a integral da área. Então, a integral definida vai me calcular a área. Aqui tem um jeito mais simples de ver isso, né? F de x vezes ΔX. Nós podemos, inclusive, fazer um exemplinho, por que não, né? Vamos fazer um exemplinho na mão para entender como isso funciona. Podemos pegar a própria função x ao quadrado. Imagine que eu queira calcular a área da função x ao quadrado de x de 0 até 1. De 0, não, eu vou fazer de 0 até 3. De 0 até 3. A função y igual a x quadrado, nós sabemos bem que ela é uma parábola. Para os dois lados, mas me interessa só para os valores maiores do que 0. Quando o y é 0, quando x é 0, o y vale 0. Quando x é 1, o y vale 1. Vou fazer uma tabelinha aqui, xy. 0, 0, 1, 1, 2 é 4, 3 é 9. 0, 1, 2, 3. 4, 1 e 9. Se eu pegar esse y e multiplicar por esse ΔX, né, eu tenho a primeira área,
vai ser 0, né? Porque é 0 vezes 1. Meu ΔX aqui é 1. Agora, se eu pegar esse segundo, vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1. O segundo delta área vai dar 1. O terceiro delta área vai ser 4 vezes 1, que vai ser 4. Né? E eu não vou poder pegar o último, senão eu vou estar calculando a área que não existe. Eu só quero a área debaixo dessa curva. Perceba que se eu somar todas essas áreas aí, eu tenho 4, 5. Né? A área, naturalmente, é maior do que 5, porque tem um erro no cálculo de área aí. Ó. Tem esse pedaço de área aqui que não foi calculado. Tem um jeito de diminuir esse erro. Nós colocarmos esse ΔX, ao invés de como 1, a gente pode colocar ele como 0,1. Isso seria muito mais inteligente. Só que eu vou fazer no Excel agora, né? Ninguém é de ferro. X, Y, e aqui eu vou colocar o que nós estamos chamando de ΔA. O X vai de 0 até 3, vai de 0,1 em 0,1. Então, igual a esse, mais 0,1. Eu vou fazer até 3. O Y é igual a este daqui ao quadrado. Se eu quiser fazer o gráfico, eu posso. De 0 até 3 é a parábola. E agora eu vou calcular o diferencial de área, que é a altura vezes o ΔX. O ΔX era 0,1 em cada ponto. Menos no último, né? Lembre-se que no último a gente não calculava para não extrapolar. Agora eu vou fazer a soma. E a área deu 8,56. 8,56. Vejam que antes nós calculamos a área de 5. Faltou bastante. Agora vamos calcular a área exata, né? Se nós colocarmos infinitos retângulos. Essa é a nossa ideia, colocarmos infinitos retângulos de largura 0. Isso vai dar 1/3 de x ao cubo, 1/3 de x ao cubo, que é essa integral, variando de 0 até 3. Então, foi importante nós sabermos calcular a integral indefinida, porque, de qualquer forma, a gente sempre tem que fazer esse cálculo. A única coisa que, ao invés de colocar mais c, você endireita esse s, né, esse símbolo da integral, e coloca de 0 até 3. Depois, você vai escrever assim, ó, 1/3 de 3 ao cubo menos 0 ao cubo, menos 0 ao cubo. Sempre é o limite inferior, superior, sempre é o limite superior, menos o limite inferior. Isso aqui vai dar 27, né? 27 terços. Seria muito mais fácil escrever assim, ó, 3 ao cubo sobre 3, que é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, a área aqui debaixo é 9. Nós achamos 8,56 lá no Excel. E veja, deveria ser 9, mesmo assim tem um erro, né? O que nós podemos fazer aqui ainda é diminuir muito mais, mas muito mais. Tá? Eu vou colocar aqui 0,01, para ver se chega mais perto do 9, né? 1 e na menos 3. Tá? E este próximo vai ser igual a este mais este daqui. Claro que agora eu vou ter que ir muito mais longe, né? Não basta vir só até aqui, né? Eu vou ter que puxar isso muito para baixo. Vamos ver o quanto para baixo. Né? E este último, que é o dA, eu elimino e agora eu vou fazer a soma. Igual a soma de tudo isso aqui, menos o dA, claro. E aqui aconteceu alguma coisa que não que não está certo. Certamente tem... é que eu multipliquei por 0,1 essa área aqui. Eu teria que multiplicar ela por 0,01. Esse cara aqui, claro. Então, vamos de novo. Faz a soma. Claro que não está certo. Olha aqui, ó, 8,95. Ainda não deu 9.
Mas nós sabemos que a área certa é 9. Não é 8,96. É 9, porque nós acabamos de calcular ela por um método analítico, né? Um método super preciso. Até estranho, né? Dá 9, exatamente 9, uma coisa que é uma curva, mas é o que está acontecendo. A gente pode acreditar nisso também se fizer a área desse triângulo, né? A área desse triângulo tem que ser maior do que 9. Né? 9 vezes 3, 27. 27 dividido por 2 é maior do que 27 dividido por 3, então faz sentido. Meus caros, vamos continuar, né? A gente só pegou um exemplo de área. Claro que é dessa forma que nós encontramos área de círculo, áreas de tantas coisas que não são tão evidentes assim. Mas vamos acreditar que a integral, tentar acreditar, sentir por que a integral calcula a área. Naturalmente, nós sabemos calcular a área disso aqui sem integral. A área disso aqui sem integral é essa largura, que é 3, vezes essa altura, que é 2. Né? Então, essa área aqui é 6. Fácil de ver isso. Como é que nós calcularíamos com integral? Tá? Nós calcularíamos com integral fazendo assim. A integral de f de x é y igual a 2, vezes dx, variando de 1 até 4. Você acredita que a integral de 2 dx variando de 1 até 4 dá 6? Bom, tem que acreditar. Se você não acredita, você vai resolver. A integral de 2 dx é 2x. Por quê? Porque a derivada de 2x é 2, variando de 1 até 4. Isso aí é igual a 2, que multiplica 4 menos 1, que dá 6. Opa! Não é que esta integral aqui mesmo representa essa área aqui? E esta área aqui eu posso representar por qual integral? Bom, eu vou pensar um pouquinho. Bom, toda integral, toda área é representada por uma integral, né? Então, qual que é essa função aqui? Está aqui em cima, x mais 2. Então, integral de x mais 2 dx, variando de menos 1 até 2. Então, varia de menos 1 até 2. É essa área aqui. Eu vou calcular agora, na unha primeiro, qual que é o valor dessa área e comparar com a integral, né? Para calcular na unha, eu prefiro separar num retângulo mais um triângulo. A área desse retângulo é 1 vezes 3. 1 vezes 3, que dá 3. Agora, a área do outro triângulo é 3 vezes 3, 9 meios. 9 meios. 4,5, né? 3 mais 4,5 dá 7,5. Agora vamos ver aqui. Seguir com essa integral aqui. Vamos representar essa integral aqui, essa área, por uma integral. Integral de. Essa integral, obviamente, vai de menos 1 até 2. Menos 1 até 2. E a função está aqui definida, x mais 2. X mais 2 dx. O resultado dessa integral precisa ser igual ao resultado dessa área. Bom, vamos calcular essa integral. Vai ser a integral de menos 1 até 2 de x dx, mais a integral de menos 1 até 2 de 2 dx. A integral de x dx é meio de x quadrado. Meio de x quadrado, variando de menos 1 até 2, mais 2x, variando de menos 1 até 2. Meio de x quadrado. Então, é meio de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tomar muito cuidado que esse cara, esse aqui também precisa ser colocado entre parênteses, só que aqui não tem problema nenhum. O outro tem problema. Mais 2, que multiplica o x, né? Que é 2 menos 1. Olha o perigo.
1 meio que multiplica, aqui vai dar 4 menos 1, que é 3. Mais 2 que multiplica 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 mais 3 meios. 6 mais 3 meios, e agora eu vou ter que fazer a conta, 3 meios é 1,5, 7 meio. 7,5. E 9 meios mais 3. 9 meios mais 3, isso aqui dá 4,5 mais 3, 7,5 também. Então, estamos de acordo, né, que a área calculada pela soma do retângulo com o triângulo, né, a área desse trapézio, ela é igual à área dada por essa integral. E, por fim, a área do círculo, né? Essa é cabeluda. Essa área do círculo, vocês vão aprender quando aprenderem mudança de coordenadas. Tá? E, de certa forma, a gente já sabe mudança de coordenadas, né? Entre sistema cartesiano e sistema polar. Né? No sistema cartesiano, nós trabalhamos com x e y. Né? E no sistema polar, nós trabalhamos com raio e θ. Então, para localizar esse ponto aqui, ó, eu posso localizar com x e y. Ou eu posso localizar com o raio, né, vou chamar de ρ aqui, e um θ. É outra forma de localizar. E você não precisa nem pensar muito, né? Só lembrar do triângulo retângulo, né? Se você colocar aqui, ó, raio, x e aqui y. E aqui um θ. Eu simplesmente fiz o zoom do que está aqui. Aqui você vê com relativa facilidade que x é igual a ρ cosseno θ, né? Que esse é o cosseno e esse é o seno. Né? Y igual a ρ seno θ. E que a tangente de θ é igual a y dividido por x. Tudo isso aí vai ser necessário se nós aplicarmos uma mudança de variáveis aqui. Tá? Mas nós não vamos ir tão longe agora. Tá? O que nós podemos já descobrir é quanto que vale essa área aqui, ó. Se esse círculo tem raio 1, e eu sei que essa aqui é a função do círculo, por quê? Porque a função do círculo lá de GA era o quê? x² mais y² igual ao raio ao quadrado. Se eu isolo o y, né? Na verdade nem tem como isolar, eu vou encontrar duas funções. Eu vou encontrar mais ou menos raiz quadrado de 1 menos x ao quadrado. Se eu só pegar a parte do mais, eu só pego essa parte de cima do círculo aqui. E por que aqui só está 1/4? Só está 1/4 porque foi desenhado de x igual a 0 até x igual a 1. E como que eu represento essa área aqui em forma de integral? Bom, toda a área é integral de uma função. Qual função? Dessa função aqui, desse círculo, que é a raiz quadrada, né? É só o mais, raiz quadrada de 1 menos x², e você quer a área só de 0 até 1. De 0 até 1. E quanto que vale essa área aí? É fácil, é πr² sobre 4. Π vezes 1 ao quadrado dividido por 4. Aqui eu resolvi usando a esperteza e não uma técnica de integração. O que também é válido, né? Uma vez que essas integrais mais complicadas, né, que não é uma simples substituição, nós vamos ver em cálculo 2. Agora, como exemplo 1 aqui, para continuar nessa luta das áreas, né, desenhe a região cuja área é representada pela integral definida aqui, ó. Eu creio que nós acabamos de fazer isso, né? Então, y é igual a 2. Vamos desenhar essa área aí. Vou pegar uma outra corzinha aqui, pegar esse verdinho. Y igual a 2 é essa função aqui. Y igual a 2. Mas eu só quero a área
de 1 até 4. Então, eu escrevo aqui 1, aqui 4, né? E eu estou representando essa área aqui por aquela integral aqui. Essa área ali. Agora vamos à letra B. Eu quero saber qual área essa integral aqui representa. Vou fazer aqui embaixo. Y igual a x mais 2. Bom, quando y é 0, x é 2. Então, ela passa por aqui com o coeficiente angular positivo. Ela é mais ou menos assim, ó. Eu quero de menos 1 até 2. Bom, quando x é menos 1, y é 1 ainda. Então, o menos 1 está por aqui. Menos 1 até 2. 2 está por aqui. Então, claramente, eu estou representando essa área aqui. Dessa função, y igual a x mais 2. E a área de menos 1 até 2. E letra C. Eu quero representar a área dessa função aí, que por sorte eu lembrei que é o círculo, né? Isso aqui, se eu tenho que y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, se eu levo ao quadrado dos dois lados, eu tenho y quadrado mais x quadrado igual a 1, né? Esse 1 pode ser 1 ao quadrado. Então, eu tenho um círculo. E só a parte de cima do círculo. Porque aqui é o mais ou menos, né? Então, e qual área que eu estou representando? Só de 0 até 1. Só de 0 até 1. Então, é só essa área aqui que você está representando. Isso é muitíssimo importante. Tão importante quanto saber resolver integral. Vamos aqui a mais alguns desafios. Aqui eu tenho gráfico, né, de uma função, essa função x menos 1. E aí pede-se para eu encontrar essas áreas e os valores das integrais respectivas e tirar algumas conclusões. Primeiro, nós vamos calcular as áreas, né? Calcular as áreas aqui não me parece uma tarefa difícil, né? Aqui o x igual a 0, óbvio, né? X igual a 0. Quando x igual a 0, y é menos 1. Então, aqui y é menos 1. E quando x igual a 2, y igual a 1. Fica fácil de calcular a área 2 e a área 1, né? A área 2 é 1 vezes 1 dá meio, né? Essa área aqui é 1 meio. E a outra área, não preciso nem fazer conta, né? Eu sei que é 1 meio, ela é igualzinha. Vamos às integrais, né? Letra A. Eu quero a integral de 0 até 2. Integral de 0 até 2 de x menos 1 dx. Isso aí vai ser igual a integral de 0 até 2 de x dx mais integral de menos 1 dx de 0 até 2. dx é meio de x quadrado. Meio de x quadrado variando de 0 até 2 menos integral de dx é x, x variando de 0 até 2. Isso aqui vai ser meio de 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Menos, que perigo, vou colocar até mais um parênteses aqui, do de cima menos o de baixo. Não adiantou nada esse parênteses adicional aí. Aqui vai ficar meio de 4 menos 2. E é igual a 2 menos 2, é igual a 0. Veja que a integral, né, essa área total aqui foi dada como 0 pela integral, e não 1. É porque as áreas que estão localizadas abaixo do eixo x, quando calculadas via integral, elas são negativas. Por isso, da coerência, né, que a soma
dessas duas áreas matematicamente de zero. Quando o exercício pede o valor da integral, é esse zero. Quando um exercício pede o valor da área, você vai ter que tomar muito cuidado com as áreas negativas, porque aí você tem que considerar ela em módulo. Tá? Se eu pedisse qual que é a área total, a resposta deveria ser 1. Se eu peço qual que é o valor da integral, a resposta tem que ser 0. Agora vamos calcular o valor de cada área individual aqui via integral. Calcular a área 2. Ela obviamente é a integral da mesma função, né? X menos 1. Só que com o x variando de 0 até 1. Né? Eu só quero essa área aqui. Então, x variando de 0 até 1. Isso aí vai ser integral de 0 até 1 de x dx, mais integral de menos 1 de dx, de 0 até 1. Aqui vai ficar meio de x quadrado, de 0 até 1, menos x de 0 até 1. Né? Meio de x quadrado vai ficar meio de 1 quadrado menos 0 quadrado, menos 1 menos 0. E aqui eu vou ficar com meio menos 1, que é igual a menos 1 meio. Então, a área 2, via integral, ela deu menos 1 meio. Note que nós calculamos, né, a área do triângulo como 1 vezes 1 dividido por 2, que dá 1 meio positivo. Vamos calcular a outra área agora. Essa aqui deu menos 1 meio. A integral deu menos 1 meio. Eu, obviamente, espero que a integral dessa aqui dê mais 1 meio. Né? Espero. Vou calcular a integral dessa mesma função. Só que agora o x variando de 1 até 2, né? Porque eu quero essa área aqui. De 1 até 2. Então, agora eu não preciso fazer mais um passo, né? Meio de x quadrado, de 1 até 2, menos a integral de dx, de 1 até 2. Meio do limite superior menos o limite inferior. A mesma coisa aqui, o superior menos o inferior. Aqui eu poderia simplesmente... Aqui eu deveria até ter já feito essa integral, né? Aqui eu poderia ter colocado menos x variando de 1 até 2, como nós fizemos antes. Bom, agora eu vou ficar com meio. 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. 3 meios menos 1, que vai dar 1 meio positivo. Então, de fato, se confirmou. Por integral, essa aqui deu menos 1 meio. Essa daqui mais 1 meio. E o interessante é que eu ainda consegui meio que descobrir uma propriedade aqui, ó. Que a integral da função x menos 1 dx de 0 até 2 é igual à integral da mesma função dx de 0 até 1 mais a integral da mesma função dx de 1 até 2. Eu acabei descobrindo essa propriedade. É que eu posso separar esses limites, né? Eu separo em várias somas. Claro, eu estou somando áreas, né? Por que não? A integral, seja do que for, se o limite inicial for igual ao limite final, você não calculou área nenhuma, é 0. Isso já é uma definição. E daí sempre tem um engraçadinho que vai querer trocar os limites, né? Ó, de B até A ou de A até B. Né? Daí você muda o sinal. Tá? São propriedades das integrais. Então, se cai uma questão dessa aqui, ó, integral de 1 até 1, pode ser o capeta que tiver aqui. Você diz que dá 0. Agora, o engraçado vai lá e te coloca aqui, ó, integral de 1 até 0 e não de 0 até 1.
Daí você muda, você troca os limites, faz de 0 até 1, mas não se esquece só de trocar o sinal. E você sabe quanto que vale essa integral aqui, ó. Essa integral aqui é aquela de 1/4 do círculo de raio 1, né? Que dava π sobre 4. O menos veio por conta desse menos aqui, que veio da troca dos limites de integração. Propriedades aqui que eu não posso esquecer. Tá? Na verdade, nós já sabemos muitas, né? A constante, né, integral de uma função vezes uma constante, a constante você joga para fora, você já sabe disso. Que a soma de duas funções integradas, você pode separar. Claro que se pode a soma, pode a subtração. Então, essas aqui valem tanto para derivadas como para integrais. Definidas ou indefinidas. A única que só vale para definidas, porque não faz sentido nenhuma em indefinidas, foi aquela propriedade que a gente acabou de descobrir. Se eu quero a integral de A até B, é a mesma coisa que fazer a integral de A até C, mais a integral de C até B. Essa propriedade aqui em cima. Então não é uma coisa assustadora para decorar. Bom, além disso, as outras que nós vimos são tão óbvias que não precisam nem decorar, né? Principalmente essa aqui, se você integra de um ponto até o mesmo ponto, vai dar 0 a área. Talvez não tão óbvia, mas não tão difícil, é que se você troca os limites, muda o sinal. Agora vamos ao exemplo 3, vamos encontrar a área embaixo da curva cosseno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na curva cosseno de x. E suponha que eu quisesse calcular a área de 0 até π sobre 2. Ainda bem que não muda de sinal. Vamos calcular essa área. Se fosse por triângulo, daria um pouquinho menos. Não é legal. Então, já que a gente sabe a integral, vamos fazer a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de x. O que é antiderivado do cosseno? É o seno. Então, isso aqui vai ser seno de x de 0 a π sobre 2. Que é igual ao seno de π sobre 2 menos o seno de 0. O seno de π sobre 2 é 1. Então, essa área é 1. Engraçado que essa curva aqui ela é uma curva, não é uma reta, né? E nós conseguimos encontrar uma área exata. Essa área aqui embaixo da curva é 1. Eu não preciso dizer que essa área aqui também ela é 1, né? E a integral é menos 1. Agora, eu pediria para vocês qual será que é o valor, sem calcular, qual que é o valor da integral de 0 até π? Até aqui, ó. Qual que é o valor da integral, né? Soma essa área vermelhinha, mais essa área aqui, até aqui. Quanto que vale essa integral? Quem é o corajoso ou a corajosa que vai me dizer? Vale 0, professor. Vale 0? Vou colocar um 0 aqui. 0. Quem mais? O Daniel que falou, né? Daniel, 0. Bom, nem vou colocar o nome, só 0. Que mais? Ninguém mais vai dar uma tentada? Bom, Daniel, então, muito obrigado por dizer 0. Tá? Pena que não é. Pena que não é. Seria 0 se ela viesse até aqui, ó, Daniel. Se fosse tudo isso aqui, seria 0, mas não é. Não é. Então, Daniel, eu vou te dar uma chance. Ah, não, vale 0 mesmo. Errado estou eu, Daniel. Vale 0. Ah, pô, eu já estava achando estranho. Você está certo, claro que vale 0. É só esse pedacinho, não vai até lá, né? É 0. Você está certíssimo. Vale 0. Eu vou calcular a integral agora. Eu já queria que valesse menos 1 aqui, do jeito que eu estava fazendo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a integral de 0 até π do cosseno de x de x. Isso vai dar o seno de x variando de 0 até π, que é igual ao seno de π menos o seno de 0.
Seno de 0 menos 0 que é igual a 0. Mas, Daniel, meus parabéns mesmo, é isso aí. A integral vale 0. E a área vale 2, né? Se fosse pedido a área, vale 2. Sempre que uma função é positiva, a área, né, a integral é positiva. Sempre que uma função é maior do que outra, a área da função maior é maior do que a área da função menor. Então, são coisas bem lógicas, assim, não tem estresse. Aqui nós temos um ótimo exemplo para calcular a área debaixo de uma função definida por partes. Calcule esta integral aqui. Só que a função é definida por partes. Ela vale x² quando x menor do que 2 e essa reta quando x maior do que 2. Então, na verdade, eu tenho que cuidar, né, que aqui em x igual a 2, ela muda de uma função para outra, né? Ela era x² até ali. Daí depois, não quero mais ser x², quero virar uma reta. Aqui ela está muito bem representada. Eu não consigo calcular direto essa integral. Eu tenho que dizer que ela vai ser a integral de f de x de 0 até 2 mais a integral de f de x de 2 até 3. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que como f de x é definida antes e depois de 2 por equações diferentes, eu sou obrigado a fazer isso. Então, eu vou fazer a integral de 0 até 2 de x² de x. Aí eu vou estar calculando essa primeira área aqui. Mais a integral de 3x menos 2 dx de 2 até 3, e aí eu vou estar calculando essa segunda área aqui. Bom, a primeira área vai ser 1/3 de x ao cubo, variando de 0 até 2. E a segunda área, eu já posso fazer direto, né? 3x² sobre 2 menos 2x. Então, 3 meios de x² menos 2x. Ambos variando de 2 até 3. Veja que eu já fiz meio de cabeça, né? Essa integral eu já separei, né? Mas também isso não é tão difícil assim. Aqui vai ficar 1/3 de x ao cubo, que é de 2 ao cubo menos 0. 8 menos 0. Mais 3 meios de 9 menos 4. Menos 2, 3 menos 2. 8/3. 8/3 é essa área aqui, ó, essa primeira área aqui. Mais a segunda área. A segunda área vai ser 3 meios, 9 menos 4, 5. Menos 3 menos 2, 1, 2. Essa segunda parte, né, claro que aqui continua 8/3, mais 15 meios. Nesse 2 eu vou escrever 4 meios, aqui fica mais fácil, né? 15 menos 4 vai dar 11 meios. 11 meios. 11 meios, isso... Bom, vou colocar 11 meios. Agora eu somo 8/3 com 11 meios e eu tenho essa área total aí. Então, essa é questão de tirar o mínimo agora, né? 8/3 mais 11 meios. O mínimo aí vai dar 6. 16 aqui em cima. 3 mais 33. 16 mais 33. 9, 49. 49 sextos, né? 49 sextos.
Certamente você ainda pode dividir por 3 em cima e embaixo, mas essa aí é a área. Agora, vamos ver se essa aqui é um pouco mais difícil. Calcule a área entre a curva e o eixo X, no intervalo de 0 até 2. Essa é um perigo, porque foi pedido a área e não a integral. E aí o mamutismo pode pegar, né? Eu não posso simplesmente dizer que é integral de 1 menos x quadrado de x de menos 1, não, de 0 até 2, de 0 até 2. Foi pedido a área de 0 até 2. Tá? Então, eu tenho que tomar um cuidado, porque talvez, né, talvez, muito provavelmente, veja que é uma parábola com concavidade para baixo, possa ter áreas negativas. Aqui foi dado o gráfico, né? Então fica mais fácil de evitar o mamutismo. Mas, mesmo assim, nós temos que cuidar. A melhor coisa de saber se tem pontos negativos ou não é ver se tem ponto igual a 0, se há cruzamento por 0. Então, vamos ver se há cruzamento por 0. Eu vou pegar essa função y igual a 1 menos x quadrado e vou igualar ela a 0. Se eu faço 1 menos x quadrado e digo que é igual a 0, x quadrado igual a 1, e eu sei que em x igual a mais ou menos 1, o y é igual a 0. Agora, quando x for menor do que 1, beleza, maravilhoso. Então, eu tenho uma parábola assim, né, em que o cruzamento por 0 acontece em menos 1 e mais 1. Aqui no meio, ela é sempre positiva. Mas acontece que nós temos que integrar até 2. Então, a gente se lascou. Nós vamos ter que fazer o seguinte: integral de 1 menos x quadrado de x de 0 até 1. Mais a integral de 1 até 2 de 1 menos x quadrado de x. Você deveria colocar o menos aqui, ou se não colocar o menos, pelo menos colocar o módulo. E não adianta botar o módulo em tudo. Não adianta botar o módulo em tudo, porque você poderia colocar o módulo na função. Poderia colocar o módulo na função, sim, porque daí você estaria considerando a função como se ela fizesse assim, ó. Mas eu acho que é mais complicado. É mais complicado. Eu não curto muito essa história de colocar módulo em tudo. Eu prefiro usar a função, né? E na parte onde a função é negativa, coloco o módulo, né? Que é a parte em que os limites vão além de 1 ou aquém de menos 1. Agora vamos calcular essas integrais aí. Eu preciso calcular essa integral uma vez só, né? Porque aqui ela é a mesma. Então, dá uma espiadinha nela, você vai ver que é x menos x ao cubo sobre 3. Vou colocar x menos x ao cubo sobre 3. Né? E aqui, nesse caso, eu vou botar até um colchetezinho ao invés do risco. Dá na mesma botar o risco, né? De 0 até 1. Mais o módulo de x menos x ao cubo sobre 3, variando de 1 até 2. O módulo. Muito bem. Aqui vai ficar... de 0 até 1 é fácil, porque o que deu 0, deu 0. Né? Então, vai ficar... A primeira parte vai ficar 1, né? 1 menos 0, que é 1, menos 1 ao cubo menos 0 ao cubo dividido por 3, que é 1 dividido por 3. Mais o módulo
aqui nesse x vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1, que é 1. Menos 1/3 de 2 ao cubo, que é 8, menos 1 ao cubo. Então, 8 menos 1. Eu posso colocar 7, né? Não tem por que colocar. Aqui vai ficar 2/3. Né? 1 menos 1/3 é 3 sobre 3, né? 2/3. Mais o módulo de, aqui é 7/3. Então, 7 menos 3, 4. Menos 4/3. Que é igual a 2/3, né? Devido ao módulo, vai ficar mais 4/3. Que vai ser 6/3, que vai dar 2. Então, a área total é 2. Porque nós calculamos essa primeira área aqui, ó, essa área aqui deu 2/3, esse pedacinho aqui, né? E essa outra área aqui de baixo, ela deu menos 4/3. Essa integral, né, deu menos 4/3, e essa integral deu 2/3. O resultado da integral certamente não seria 2, o resultado da área é 2. O resultado da integral seria 2/3 menos 4/3, que dá menos 2/3. Esse é o resultado da integral. A integral daria menos 2/3. Isso quer dizer que essa área aqui, você consegue ver isso fácil, né? Que essa área negativa é o dobro da área positiva, porque uma é 2/3 e outra é 4/3.